Olá, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez estamos juntos para estudar a Palavra de Deus. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Vamos juntos ao assunto de hoje, preparando o terreno. José tinha perdoado seus irmãos, isso é fato. Quando? Não sabemos, mas certamente foi antes deles chegarem ao Egito. O que José estava fazendo era exatamente colocando em prática uma estratégia para ver o que havia no coração daqueles homens, se eles haviam de fato se arrependido do mal que havia cometido e que se havia se transformado o seu caráter. José falava com eles por meio de um intérprete. Quando eles avaliaram toda aquela situação, agora eles estavam presos, acusados pelo o mais poderoso egípcio que era José, mas ele não sabia que era José, mas era uma autoridade poderosa e de espionagem. Eles tinham certeza que se realmente ele mantivesse a acusação, todos eles seriam mortos ao fio da espada. Que tremendo sofrimento. E eles começaram a refletir em tudo aquilo. Eles tinham, durante aquele tempo, né, que José foi vendido, eles acharam que ficariam longe dos relatórios que José apresentava a respeito deles para o pai, que ele não teria mais que aturar aí os sonhos que ele sempre teve, sempre relatava esses sonhos, mas, no entanto, o que foi verdade é que esses homens foram massacrados com uma consciência culpada e com um tremendo medo da vingança de Deus. Bom, chegou o momento, e o verso 21 diz assim, do capítulo 42 de Gênesis. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Rúben foi aquele que dissuadiu os seus irmãos a não matarem José. E ele, ouvirem os demais falarem assim, não somente concordou com eles, mas acrescentou. Veja o que diz o verso 22 em diante. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. José estava presente, ouvindo toda aquela confissão. José os havia perdoado, como eu tinha dito antes, e a prova disso é que está escrito no verso 24, veja. E retirando-se deles, José chorou, depois tornando-lhes falou, tomou a Simão dentre eles e o algemou na presença deles. E José saiu daquela situação, foi para um local reservado e derramou as suas lágrimas, vendo que eles estavam sofrendo. Eles estavam arrependidos de fato, mas que ainda havia algumas coisas para serem comprovadas. Será que realmente é verdade que Benjamim ainda estava vivo? Ou será que eles também o venderam para algum grupo de escravos ou fizeram alguma maldade contra o menino? Será que o pai ainda estava vivo? Por isso, algemou, diz aqui que ele algemou Simeão e o permaneceu como o seu refém. E fez planos para que trouxessem o menino. Quando Benjamim chegou, a alegria de José foi intensa. Diz a Bíblia que ele preparou um banquete para que eles pudessem se alegrar e comer na presença do maior e mais poderoso governante da terra dos egípcios. Que coisa extraordinária, né? E ali eles comeram e se fartaram. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Foi nesse momento que José desejou ainda mais ver o seu pai. Mas foi nesse momento que ele se revelou para os seus irmãos. Veja o que está escrito aqui no capítulo 45, versículo 1 em diante. Então José, não se pondo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão,
a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar a sua sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Que história extraordinária, que desfecho, que desfecho. Não é emocionante ver o poder do perdão na vida de alguém? José, com todo o poder na mão, com toda a condição de lhes fazer o mal, resolveu fazer o bem. Olha que discernimento espiritual, não é verdade? Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, nós sofremos aí maus tratos, injustiça por parte das pessoas que nós não esperávamos que agissem dessa maneira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A diferença entre os pequenos e os grandes são exatamente como se comportam diante das frustrações, das injustiças, dos maus tratos. Olha, se você permitir que Deus entre no teu coração de maneira que Ele controle até as suas emoções, você perceberá que as suas atitudes e decisões serão diferentes se caso você não estivesse na presença dEle. O que você faria se estivesse no lugar de José? Será que com o poder que tinha na mão, você maltrataria os seus irmãos? Ou até mesmo mandaria matá-los? Porque matar os irmãos, maltratá-los, deixarem presos, era algo muito fácil para se fazer para José, por conta da sua autoridade. Mas o que você faria se estivesse no lugar dele? Quero dizer para você que José era um homem extremamente espiritual. Ele discerniu bem quando ele diz assim, verso 8: assim não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Nós precisamos de discernimento espiritual para saber interpretar e compreender os eventos da nossa vida. Você nunca vai compreender o sofrimento, as dificuldades, as vitórias, as alegrias, se você não tiver sensibilidade espiritual para a compreensão. E como você consegue isso? Somente se inclinando diante de Deus e fazendo amizade com o Altíssimo. Sendo íntimo dele, permitindo que ele molde o seu pensamento, as suas atitudes, que ele possa ser o Senhor da sua vida, em um momento de paz, num relacionamento de íntima amizade e confiança. Somente assim você terá um coração sensível para compreender ou fazer a leitura correta dos eventos que atingem você. E a mim também. Então, José entendeu aqui, não foi vocês que me mandaram, foi o próprio Deus. Para quê? Porque tinha um objetivo, para conservar a sua sucessão. Ou seja, Deus tem um povo e Deus me mandou para cá para preservar esse povo e vocês fazem parte dele. Que coisa extraordinária, né? Deus, ele quer de nós, amigos, somente que nos entreguemos, somente que nos prostremos, que em tempo de tranquilidade, que nós aproveitemos esse tempo para nos aproximarmos de Deus, para o conhecer melhor, para termos amizade com Ele. Depois, na crise e nas dificuldades, fique tranquilo e fique tranquila que o Deus reverenciado por você não lhe esquecerá. Lhe dará sabedoria, condições de enfrentar as dificuldades que forem para exaltar você no momento certo. A Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala que nós devemos colocar nas mãos de Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe, meu amigo, nesse dia, com a paz do Senhor Jesus no seu coração. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz conscientes do nosso dever espiritual, que é buscá-lo sempre. E obrigado porque o Senhor sempre se coloca à nossa disposição quando nós o buscamos. Aceite-nos, Senhor, e nos ajude a ser mais íntimos de Ti
em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo e amigo, e amanhã continuaremos a nossa jornada. Continue comigo. Deus te abençoe.